Olá, queridos amigos, irmãos. É uma honra poder fazer esta palestra, esta linda homenagem ao nosso querido e amado Chico Xavier. Falar do Chico é enobrecer muito essa religião maravilhosa. É contemplar a simplicidade do ser humano, de se tornar cada vez mais feliz. E a felicidade para Chico era simplesmente ajudar o próximo. Não era bem material, não era o bem para ele. Era poder fazer algo caridoso por alguém. Chico nasceu e dentro da sua história toda, ele teve vários sofrimentos, várias provas. Desde pequeno, foi contestado e maltratado. Um grande médium brasileiro, de renome internacional, mas que a sua infância foi bem conturbada. Nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e desde pequeno ele era diferente. Já escutava sons, tinha visões, e já com 4 anos de idade, o seu alicerce maior, sua mãe, faleceu. E ele era filho de um operário, João Cândido, e sua mãe, uma lavadeira, Maria, sem muitos recursos, vivia numa casa humilde, e o falecimento da sua amada mãe, onde o pai, sem ter o que fazer, com vários filhos, teve que distribuir todos os seus filhos para parentes. E começou uma nova batalha na vida dele. O Chico foi dado, para ser criado a madrinha, uma grande amiga da família, Rita de Cássia. E desde o início, Rita de Cássia maltratava o Chico, torturava. Ela colocou o Chico com roupas femininas, salto alto, para tentar destruir a sua imagem, para maltratar, simplesmente. E o Chico começou a ter visões, conversas com o espírito da sua amada mãe. E a sua madrinha, que até então era querida pelo seu pai e pela sua mãe, começou a torturá-lo mais ainda. Pegou o garfo e começou a enfiar no seu abdômen e não deixava o garoto tirar. Isso causou várias lesões, levando o Chico a ter momentos desesperadores em sua vida. Ele continuou a ter visões e conversas com sua amada mãe, na qual, em uma dessas conversas, ela falou que apareceu um anjo em sua vida. Isso para ele foi maravilhoso, porque ele já não aguentava mais essa vida tortuosa por conta da sua madrinha. Rita de Cássia sofria de problemas mentais para poder fazer isso com uma criança. Porém, Chico, em determinado momento de uma das conversas com sua mãe, a sua mãe falou para ele: você é indisciplinado, você tem que se calar, você não tem que combater uma pessoa que lhe quer mal. Ore por ela. Chico, no momento, ficou revoltado. Uma criança.
mas ele começou a entender. Sua mãe deu um ensinamento para ele, que ele deveria obedecer às diretrizes de Deus. O silêncio é uma prece. Por conta disso, ele ficou 7 anos sem ter contato com o espírito da sua amada mãe. Isso foi uma tortura para ele. Ele integrou a comunidade católica, onde fazia todos os deveres de casa, todas as suas obrigações perante a igreja. Acordava cedo, ia para o colégio, voltava e ia para o trabalho. Ele tinha um trabalho. Fazia tudo corretamente. Um período conturbado foi que a sua irmã adoeceu. Ao dormir, ela era obsediada e os médicos não conseguiam detectar qual era o problema dela. Até que um casal de espíritas foi à sua residência, convite do seu pai, e em cima da mesa colocou 2 livros para começar uma sessão espírita, uma sessão até mesmo de desobsessão. E neste momento ele escutou novamente a voz de sua mãe. E ela disse: eis aqui de novo, meu querido filho. Você está vendo esses livros? E na mesa tinha o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela falou: comece a estudar. Este é o seu caminho. Ele, intrigado com isso, sem conhecer muito, foi procurar conhecimento e estudar a doutrina. Na escola, Chico teve apenas uma professora, Dona Rosália, que descobriu a sua mediunidade. Ele fazia suas redações, suas escritas, e ela descobriu que ele era um médico, psicógrafo. Foi daí que começou a sua história na psicografia tão linda que nos é mostrada nos seus livros. E em 7 de maio de 1927, Chico fez a sua primeira sessão espírita no Lar dos Xaviers. Só que muito interessante, não tinha ninguém. Vazio. E ele, intrigado com isso, foi procurar auxílios, porque ele não entendia o porquê de uma reunião mediúnica vazia. No fim do mesmo ano, Chico fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência mesmo dos Xaviers, onde começou a ter grandes repercussões. E em 1931, em Pedro Leopoldo, Chico perdeu o seu anjinho, a sua amada e querida Cidália, a madrasta que o seu pai havia se casado, e por pedido dela, da própria Cidália, de reunir todos os filhos novamente. Então, foi uma história linda, porém que nessa data ele havia acabado de perder esse anjo que a sua mãe havia lhe contado que ia fazer parte de sua vida e de sua história. E Chico continuou a psicografar e começou a fazer uma obra que marcou muito a sua vida, a sua história, o seu início da mediunidade e da psicografia, o Parnanso de Além Túmulo,
Um livro que contava com vários poemas de escritores já falecidos. E nesse mesmo período, Chico atingiu a maioridade. E aí que vem aquela história linda do contato dele com o seu mentor, Emmanuel. Ele viu na beira de um rio, na beira de um lago, perto de uma represa, ele viu uma imagem interessante de um senhor com uma túnica branca. Se aproximou e veio falar com ele, que era o mentor dele, o Emmanuel, e que eles tinham que trabalhar. Mas para isso ele tinha que cumprir certas obrigações, vamos dizer assim. E aí ocorreu o famoso diálogo entre Chico e Emmanuel, que eu vou ler para vocês. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Sim, se os bons espíritos... Muito interessante, né? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. E se assustou? O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente. Desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Os famosos pontos. Ele intrigado. Qual o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Temos algo a realizar. 30 livros para começar. Começou aí a saga do nosso querido e amado Chico Xavier, com sua coletânea espetacular para os amantes do Espiritismo. Em 1932, foi lançado o livro Parnaso Além Túmulo. Esse livro foi sensacional, a FEB publicou várias edições, vários exemplares, né? E a imprensa brasileira divulgou muito. E foi um impacto impressionante. Um livro que relatava poemas de escritores já falecidos. Causou uma polêmica incrível, né? Porque um escriturário do interior de Minas fez um livro tão importante, relatando passagens tão expressivas. Isso foi muito marcante para a época. Chico continuou a ajudar os necessitados através do seu trabalho de psicografia, acompanhando os necessitados no Centro Luiz Gonzaga, da qual se tornou presidente. Foi justamente nesse período que a sua psicografia, nos porões da casa do seu Joviano, seu chefe, que ele começou a fazer uma obra maravilhosa para o nosso estudo do Espiritismo, Paulo e Estevão. Paralelamente a isso, ele começou as recusas de presentes e outras coisas que ofereciam para ele, porque ele falava que os livros dele, as obras dele, não era para ele ganhar dinheiro, e sim para ele ajudar o próximo. Como, por exemplo, do tão querido e falado Fred Figner, que ofereceu vultuosas finanças, e ele pegou aquele dinheiro todo e dedicou e orientou que era para fazer doação para a FEB, para fins de caridade.
E essa finança toda ajudou muito na obra da caridade, tendo em vista que o Fred Figner era o fundador da Casa Edison, na qual ajudou muito na construção e na realização das obras do nosso querido amado Chico, auxiliando muito a FEB. Logo depois, Fred Figner faleceu. Após 17 anos de parceria com Chico, né, ele faleceu. E por conta disso, em 1948, Chico fez um livro de uma relevância cultural e espírita fundamental. Ele psicografou o livro Voltei. Esse livro é marcante por conta dos relatos tão magníficos para o entendimento do Espiritismo. Por conta da grandiosidade do Chico, ele começou a ser atacado espiritualmente. Conta o nosso querido Souto Maior que ele estava sofrendo lixamento espiritual. Conta um fato que mulheres nuas o obsediavam para tentar tirá-lo do caminho do bem. Na década de 30, Chico, juntamente com seu amado mentor, Emmanuel, criou a obra maravilhosa Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de Humberto de Campos. Essa história foi marcada porque a esposa do falecido entrou na justiça, movendo uma ação de direitos autorais. A viúva cobrava do Chico os direitos financeiros da sua obra. Só que o juiz não conseguia ter essa intendência, essa capacidade de dar o veredito a favor dela por conta da mediunidade. A FEB, juntamente com os advogados, venceram essa causa por conta do juiz não considerar que um morto poderia escrever, mesmo através de outra pessoa. A defesa do médium foi suportada pela FEB e resultou posteriormente no clássico A Psicografia perante os Tribunais, do advogado Miguel Timpone. Isso foi também um fato muito interessante que começou a abrir, né, a mente de várias outras classes para o estudo do Espiritismo. Isso começou a se tornar muito intrigante e estimulante para que houvesse mais entendimento da vida pós-morte. E por conta disso, mesmo ação a favor da FEB, do Chico, ele resolveu alterar, a substituir o nome. E começou a colocar o nome do pseudo Irmão X, para não haver problemas futuros. Em mais ou menos 1943, recebemos o nosso tão famoso e querido livro Nosso Lar, um romance que em 2010 foi para as telas e nos mostra como funciona a colônia, a vida pós-morte, como funciona todo o mecanismo de reencarnação. Isso foi de grande valor para quem começa a estudar e para abrir nosso campo de visão para a vida pós-morte, como funciona. Um livro sensacional,
o livro mais vendido de Chico. E o Chico não saía dos conflitos. Um muito interessante foi do caso dos repórteres David Nasser e Jean Manson, que numa das reuniões mediúnicas resolveram mudar seu nome e contestar o Chico e o mentor Emmanuel. Os repórteres fingiram ser estrangeiros e usavam nomes falsos para testarem o Chico. E chegaram em casa, após a reportagem, tiveram uma surpresa, como relatou Nasser numa entrevista da TV Cultura em 1980. O interessante foi que quando eles pegaram o livro e foram ver as mensagens, e eles ficaram muito chocados, porque como eles estavam com outros nomes, a dedicatória de Emmanuel era para eles mesmos. E eles ficaram muito amedrontados e não quiseram mais falar sobre mediunidade, sobre espiritismo, por conta da tentativa de denegrir a imagem do Chico. Tiveram essa surpresa do mentor relatar em sua dedicatória o nome deles. Em 59, Chico mudou-se para Uberaba, sob orientações dos benfeitores espirituais, iniciando nesta mesma data atividades mediúnicas, reunião pública na Comunhão Espírita Cristã. Deu início à famosa peregrinação. Ele começou a visitar então lares de pessoas carentes, fazer caridades, ajudar muito mais ao próximo. Chico fez uma profecia quando o homem pisou a lua. Diz que naquela data as forças angelicais da terra se reuniram para dar um prazo aos terráqueos, a fim de que evoluiríamos. Se não chegássemos a uma guerra mundial, no caso a terceira, o mundo sairia de provas e expiações e passaria para a regeneração. Tudo dependeria de nós encarnados. Diz a seguinte frase, o Chico: Nosso Senhor deliberou conceder uma maratona de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, data em que o homem pisou na Lua, e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Se nós mantivéssemos a paz na Terra, sem a tal guerra, a terceira guerra mundial, a Terra ia evoluir. Na década de 70, Chico foi convidado para fazer o programa Pinga Fogo. Chico participou desse programa, que alcançou picos de audiências extraordinários. Esse programa era divulgado pela TV Tupi, que teve audiências, o pico de audiência, nunca visto pela emissora. Já na edição de 21 de dezembro de 71, diante da pergunta do entrevistador sobre o que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no território político ou social, Chico Xavier respondeu que a posição atual do Brasil é das mais dignas e mais encorajadoras para nós. Chico foi sucinto, mas ele não gostava muito de entrar no âmbito da política. Mas o Brasil estava caminhando, estava correto. Em 75, desligou-se do Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã e fundou um novo em Uberaba, o Grupo Espírita da Prece, onde passou a exercer suas atividades. Já com 92 anos de idade,
em decorrência de parada cardiorrespiratória, no dia 30 de junho de 2002. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem felizes e o Brasil conquistava a Copa do Mundo, justamente contra a Alemanha. Ele falou que deveria acontecer isso para o mundo não ficar mais triste ou nem um pouco triste com a sua morte. Tamanha sabedoria, tamanha bondade para com os outros. A sua morte foi programada num dia de grande felicidade para os brasileiros. E naquela data, o presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente atual, emitiu uma nota sobre a morte do médium, grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro. Chico Xavier deixou sua marca no coração de todos os brasileiros que, ao longo de décadas, apresentaram a respeitar seu permanente compromisso com o bem-estar do próximo. O governador de Minas, Itamar Franco, decretou luta oficial de 3 dias no estado e declarou: Chico Xavier expressava em sua face uma imensa bondade, reflexo de sua alma iluminada que transparecia particularmente em sua dedicação aos pobres, imagem que vou guardar para sempre com muito carinho. Segundo a Polícia Militar, 120 mil pessoas seguiam o cortejo por um carro de bombeiro. Uma tristeza muito grande nessa data, para todos nós espíritas. Os centros espíritas fundados pelo Chico, o Grupo Espírita da Prece e Comunhão Espírita Cristã em Uberaba e o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, continuaram a funcionar no bem e na caridade, na ajuda ao próximo. Em 1914, o Ministério Público Federal de Uberaba, em Minas Gerais, firmou um acordo com o filho adotivo do médium Chico, Eurípides Higino, que prevê a proteção e catalogação do acervo do médium. Nada mais justo preservar a obra do nosso querido Chico Xavier. E Chico Xavier nos ensinou muitas coisas. Coisas que eu quero relatar para vocês, ensinamentos, não só da sua peregrinação no bem, na caridade, mas sim nas suas escritas, nas suas psicografias, para que possamos seguir no caminho do bem, para que possamos seguir no caminho caridoso, no caminho fraterno, precisamos nos mudar. Precisamos de disciplina, mas precisamos olhar mais e amar mais o próximo. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidade. Chico vivia com quase nada. O amor, a necessidade dele era o bem para o próximo, o bem para o seu semelhante. Um caso muito interessante do Chico foi na cidade de Uberaba, atrasado para o seu compromisso, muito importante, de trabalho. Chico, ao tentar subir ao ônibus, escutou uma voz: Tio Chico, tio Chico, tio Chico. E ele, intrigado, ele não ficou sem saber se ele subia ou se ele mandava o motorista seguir seu caminho. Na dúvida, ele sem saber, ele esperando, quem é? Ele não era tão conhecido nesta época. Mandou o motorista seguir e disse: isso é um caso muito sério, preciso ajudar. Então o garotinho correu, abraçou-o e disse: eu só queria lhe dar um abraço. Para o Chico, seu compromisso não era com o trabalho, e sim com o ser humano. Grande ensinamento do Chico, esse ser de tamanha luz, ajudar o próximo acima de qualquer outra coisa. Não sei como ele conseguia se organizar com
tamanha dedicação às coisas de Deus, à natureza e à vida do próximo. Um homem tão puro, com várias tentações financeiras, principalmente, conseguia seguir a ferro e fogo a bondade e a caridade. Grande exemplo, devemos seguir. Chico dizia: não seja hipócrita. Não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. Só podemos cobrar o que podemos oferecer. Se eu não tenho aquela capacidade, se eu não tenho, como que eu vou poder? Eu não tenho como te exigir se eu não sei fazer. Espalhe alegria por onde passar. Isso é fundamental. Ao ver alguém, ao olhar para alguém, transmite vibrações positivas. Deixe sinais de alegrias por onde passar. Gestos, atos e atitudes generosas são dádivas divinas. Retribua a todos com alegria. Um simples sorriso, um simples contrair da musculatura da face para um desconhecido, às vezes é aquilo que aquela pessoa precisa. E era o ensinamento do Chico. Sempre doe amor. Mesmo que em momentos que serás colocado à prova, na maior dificuldade, doe este amor. Cristo não exigiu nada grandioso e material, só pediu: amai-vos uns aos outros. O ser humano é imperfeito e o maior obstáculo da evolução é a capacidade de perdoar a quem lhe fez mal. O perdão, está escrito na Bíblia e tudo, é uma das maiores barreiras na nossa evolução. Jesus foi traído e perdoou. Ainda pediu ajuda para aquele que o fez mal. A eternidade está em nossas mãos. Viva de maneira honrosa, para que, quando envelhecer, você possa falar só coisas boas do passado e sentir assim prazer em seguir mais uma vez. A morte não é o final. Faz parte do nosso processo natural. Não é o fim, e sim o começo para a nossa nova oportunidade. A morte é simplesmente mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. O que se planta, se colhe. Semeie o bem, cultive o bem. Fique nesta vibração. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Faça como Chico. Escreva um começo todos os dias, na caridade, no amor e na fraternidade. Não julgue, ajude, não maltrate, dê a mão. Chico era assim. Chico não queria saber quem estava do outro lado. Chico queria saber de ajudar. Será que vivemos desta forma? Não adianta levantarmos a bandeira do bem, da caridade, se não estamos fazendo isso. Porque é difícil? Porque sofremos? Veja a vida do Chico. Se eu parar para falar toda a vida dele, eu demoraria alguns dias. Mas Chico, em livros, mostrou para nós como é o caminho correto, o caminho assertivo, o caminho do nosso Mestre Jesus. Só tenho a agradecer essa oportunidade de tentar resumir, tentar falar algumas coisas sobre a vida do Chico, desse nosso ícone, desse nosso espelho
de bondade, de caridade. Sei que ficou faltando muitas coisas, de repente me expressar melhor sobre a vida do Chico, mas o entendimento do Chico maior é a bondade pelo próximo. Se de alguma forma isso tocou no seu coração, de alguma forma você entendeu isso, realmente essa foi a mensagem que eu quis passar para vocês. Amai-vos uns aos outros. Mensagem do nosso Mestre Jesus, do nosso querido irmão Chico Xavier, e é o que nós devemos cultivar dentro do nosso coração. Gratidão a todos. Espero que possa ter aguçado a vontade, a necessidade de estudar Chico Xavier. Gratidão a todos, muito obrigado.